shalom, graça e paz. Como vocês estão? Estão bem? Espero que esteja tudo bem, né? Deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou Jaconisa Viviane, estou aqui com a responsabilidade de dar continuidade a esse curso, né, de intercessão. Estou com um coração muito feliz, né, por ter visto, né, o que o Senhor tem feito, né, no meio de vocês, né? Porque o Senhor tem trabalhado em cada aula, né? Em cada aula nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo. E Deus, ele tem aberto, né, novas oportunidades de crescimento, né? E no meio da intercessão, o Senhor, eu creio que ele vai entrar com grande mudança, né, na vida daqueles que se colocam, né, à disposição do Senhor, né? E esse curso, ele veio para aprimorar, né, o teu chamado, o meu chamado também, né? Ele veio abrir portas, né, para que nós possamos entrar, né? Existem portais que precisam ser abertos, né, para que a intercessão do Senhor, né, possa entrar, né, e conquistar, né, trazer, na verdade, trazer luz, né, trazer vida àquilo que o Senhor já tem gerado, né, no céu, né? Porque tudo que é orado pelo intercessor, né, já foi gerado, né? Deus já gerou, porque quem gera não somos nós, né? Deus é quem gera, né? E ele gera e nós, como intercessores, precisamos sentir as dores. E eu creio que esse curso, ele está vindo como uma ferramenta especial para que você possa entender, né, qual é o seu lugar na intercessão, né? O que Deus quer através de você, né? O que Deus quer através de você? O que Ele tem pedido a você? Qual o teu propósito dentro da intercessão, né? E eu creio que esse curso, ele vai abrir muito a nossa mente, né? Então vamos orar para nós darmos início, né, a esse curso. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor, diante da tua presença, Paizinho, eu coloco, Senhor Jesus, cada aluno, Senhor, diante de Ti, Senhor, neste dia, Pai. Que Tu possa abrir o nosso coração, possa abrir a nossa mente. Abra, Senhor Jesus amado, a nossa visão, Senhor Jesus, nossa audição espiritual. Senhor, nos dê sensibilidade do Teu Espírito. Eu te dou, Senhor Jesus amado, neste momento, Pai, total liberdade, Senhor, para agir, para atuar, Senhor Jesus amado, para mudar, Senhor Deus amado, para acrescentar ou tirar qualquer coisa deste curso, Senhor, aquilo que Tu queira fazer, Pai, porque aqui, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Pai, e somos movidos por Ti, pela Tua voz, Senhor, e pelo Teu Espírito. Então eu peço a Ti, Senhor, se faça presente em nosso meio, Senhor. Não nos deixe só. Eu peço a Ti, sente, Senhor Jesus, do nosso lado, Pai. Nos auxilia, abra os nossos corações, Pai. Que tudo que for falado, Senhor Jesus, através dessa aula, tudo que for ensinado através do Teu Espírito, venha ficar guardado na tábua dos nossos corações. Que nós possamos, Senhor Jesus, praticar, Senhor. Não viemos ser alunos somente de ouvir, Pai, mas alunos, Senhor Jesus, capazes de praticar aquilo que tem aprendido e recebido de Ti, Pai. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Né? E a aula de hoje, ela se encontra na página 13, né? E vamos falar sobre a vida dos intercessores, né? E o primeiro tópico é condição espiritual, né? E aqui vem dizendo, ser nascido de novo, ser cheios do Espírito Santo, está em Efésios 5:18. Ser maduros espiritualmente, testado, Tiago 1, do 2 ao 4. Emocionalmente estável, curado interiormente. Ser pessoa de estudo e meditação da palavra. Ser pessoa de louvor e adoração. Ser pessoa de jejum e oração. Ser aberto e exercitador dos dons espirituais. Ter brechas fechadas, analisar as suas vulnerabilidades, aonde o inimigo te pegaria, né? Essas condições espirituais é o que? Nós entendemos que a primeira coisa é o que? Precisamos nascer de novo, né? Ser regenerado, ser transformado pelo Espírito Santo, né? Precisamos morrer para o mundo, viver para Cristo, nos tornando uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Precisamos o que também? Precisamos ser cheios
do Espírito Santo. Precisamos viver sob a orientação de Deus, sendo como Ele, em ação, em graça, em amor, em alegria, né? Não podemos nos deixar ser dominados pelas coisas deste mundo, né? As contendas, a raiva, a fofoca, né? A ira, a devastidão, mas ser cheios do Espírito a todo tempo, né? Então precisamos ser o quê? Nos enchermos do Espírito Santo, sabe? Independente daquilo que a gente tem passado, a gente tem que buscar o reino, buscar os céus. Para quê? Para que isso venha nos encher, né? Porque o intercessor, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, né? Nós precisamos o quê? Ser maduro espiritualmente, né? Precisamos ter crescimento e equilíbrio na fé, né? A nossa fé, ela não pode esmorecer, ela não pode diminuir, mas nós precisamos crescer em fé e ter o equilíbrio, sabe? Nessa fé, né? Nós precisamos ter uma mentalidade de Deus, né? Nós precisamos ser capazes de perdoar e de servir, porque o intercessor que ele não perdoa, não tem como ser intercessor. O intercessor que não está disposto a servir, ele não tem como ser intercessor, porque nós fomos chamados para servir ao reino, servir ao próximo, servir, sabe, ao nosso ministério, aos nossos irmãos, né? E nós precisamos trocar a nossa mentalidade carnal pela mentalidade de Cristo, né? Precisamos de ter alegria, né? Em meio às provações, sabe? Shalom, paz em meio às guerras. Nós não precisamos esperar a paz, né? Para poder sentirmos em paz, mas nós precisamos ser a paz, sentir essa paz, independente da circunstância e daquilo que a gente esteja vivendo. Nós precisamos ser também pessoas de estudo, né? E meditação da palavra. O que é isso? É você estudar, sabe, a palavra de Deus. É você meditar na palavra que o Senhor, sabe, tem direcionado a você, naquilo que Deus tem para sua vida, sabe? O mais importante de tudo, o que vai te fazer você permanecer, que vai fazer você ficar de pé, ser cheio, é você compreender, você conhecer quem é Jesus, sabe? E por mais que você busque, por mais tempo de igreja que você tenha, você nunca conhece ele por completo. Tem sempre alguma coisa que você precisa conhecer. E o intercessor, ele precisa ser esse aluno que busca aprender, que busca entender quem é Cristo, que busca entender o que é o seu chamado a todo tempo, sabe? Não pode vacilar, sabe? Não deixa de vigiar nunca nessa etapa, né? De busca pelo conhecimento, porque quanto mais se conhece, mais se aproxima. Quanto mais se conhece, mais você ama, entende? Quanto mais se conhece, mais você se conhece, mais você sabe que precisa conhecer mais, né? É muito interessante, né, essa parte, porque quanto mais você sabe de Deus, você consegue saber que você não sabe nada, né? Porque a cada dia é uma coisa nova, e isso vai se renovando, porque a palavra dele se renova todos os dias, e nós não podemos ficar parados, sabe, no passado, aprisionados no passado, mas nós precisamos ter uma vida, sabe, de liberdade no Espírito Santo, para conhecer, sabe, conhecer Jesus e querer conhecer mais, né? Então, que nós como intercessores, nós nunca viemos desistir, sabe, dessa busca no conhecimento, porque isso é o foco do teu chamado, sabe? Daí, sabe, do conhecimento que você tem para sua vida, sabe, da busca por conhecimento, o tamanho da busca por conhecimento vai ser o tamanho do propósito que Deus tem na tua vida, né? Se você busca muito, né, Deus vai te acrescentar muito. Se você busca pouco conhecimento, Deus vai te acrescentar pouco, porque Deus não vai poder acrescentar na sua vida aquilo que você não vai suportar, aquilo que você não conhece, né? E é muito interessante, sabe, a busca por conhecimento, né? E nós precisamos ser pessoas de louvor, de adoração, de jejum e oração, né? Ter uma vida de santidade, buscar a santidade todos os dias, sabe? O intercessor que não ora, o intercessor que não jejua, ele não é intercessor, não tem como. Ele pode gostar de orar, mas interceder não é, sabe, o chamado dele, porque quando a pessoa que ora, ela tem um chamado,
para interceder, ela ama vidas, ela sabe que ela precisa se equipar, né? Ela precisa se exercitar naquilo. E qual é o exercício do intercessor? É a oração, é o jejum, é a busca, é a santificação, é a vida de adoração, é o quebrantamento, né, do coração, é você se quebrantar diante do Senhor todos os dias da sua vida. Precisamos ser aberto e exercitador dos dons espirituais, né? Aqui é o que? Paulo, ele vem falando lá em 1 Coríntios 12:7 e 12:31 que ele, na verdade, Paulo vem que nos incentivar a buscar os melhores dons, né? Buscar com fervor os melhores dons. Para quê? Para nosso uso? Não. O intercessor, ele precisa buscar esses dons para quê? Para servir, né? Para ajudar ele a ser capacitado no serviço, né, da intercessão, né? Então nós precisamos buscar esses dons, né? Se você tem uns dons, está faltando, qual dom falta? Busque os dons, busque com fervor, né? Porque o Senhor, ele vai te acrescentar. Se você buscar os dons, existem pessoas que Deus já deu os dons, mas tem dons que Deus não te deu, busque esses, porque é necessário você ter os dons, né? O dom, na verdade, né? De buscar o dom do Espírito, por quê? Para que você possa estar habilitado, né, para essa grande batalha, né, para essa grande jornada, né, que é entrar no terreno do inimigo, né, e resgatar aquilo que está preso, né, trazer para a realidade aquilo que não existe hoje, né, trazer o nascimento daquilo que Jesus, né, que Deus já gerou lá no céu, né. Porque tudo que o Senhor coloca para que nós viemos orar já foi gerado, né? Então ele precisa somente de quê? Daquele que se disponibiliza para sentir as dores de parto. Somos nós, o intercessor. Então nós precisamos ter esses dons. Então vamos buscar, né? Vamos buscar, vamos fervorosamente buscar por esses dons, né? Precisamos também nos examinarmos todos os dias. Por quê? Porque não podemos ter brechas, né? Não podemos ter brechas. Isso é muito importante, né? Para todos, mas para o intercessor é mais importante ainda, porque se o intercessor com brecha, ele não sobrevive, ele morre, né? Porque nós precisamos se autoanalisarmos todos os dias, né? O que eu tenho? Será que eu tenho hoje algo que possa impedir, né, o agir de Deus na minha vida? O que o inimigo pode encontrar hoje na minha vida que possa me paralisar? Será que eu tenho algo que possa ser paralisado pelo inimigo, né? Que o inimigo possa me prender, né? Será que o inimigo tem algo contra mim? Achou algo em mim que possa usar contra mim mesmo, né? E essa autoanálise, né, ela vai nos ajudar ao quê? A estarmos revestidos, né? E nos limpando, né? De toda iniquidade, de todo pecado, de toda mazela, de tudo aquilo que possa ter, né, uma falta de perdão, uma ira, né, por mínima coisa que seja, né, o intercessor, ele não pode ter uma vida com algo obscuro, algo que atrapalhe, sabe, a sua ligação com o céu, né, então nós precisamos ter essa autoanálise todos os dias. O caráter do intercessor. Alguém em que Jesus trabalhou, tendo consciência de que na batalha espiritual tudo é pelo poder do Senhor. Consciente de que Deus nos usa apesar de nós. Está lá em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Né? Alguém que não busca a sua própria glória, a sua carne e o seu eu estão crucificados. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9, Gálatas 2, 19 e 20, 5, 24 e 6, 14. Alguém quebrantado por Deus na sua tradição, ranço, condicionamentos, autoconfiança, determinação e capacidade, né? Alguém que saiba renunciar. Mateus 16, 24 e 29. Renunciar a si mesmo, a sua posição, as suas posses, a sua família, aos seus dons e ao seu ministério.
né? Alguém que reconheça que a obra é do Espírito Santo, né? Que dependa do Espírito Santo, que confie totalmente no Espírito Santo, que aprenda a cooperar com o Espírito Santo, que aprenda a ouvir o Espírito Santo e que procura ser guiado pelo Espírito Santo, né? Precisamos ter a consciência de que é Deus quem faz, né? E Ele faz apesar de nós sermos quem somos, né? O que significa isso? Eu não tenho qualificação nenhuma para que o Senhor trabalhe na minha vida, sabe? Eu não tenho habilidade nenhuma para que Deus tenha me escolhido, não. Ele me escolheu apesar de eu ser como eu sou. Apesar de eu ser assim, o Senhor me escolheu pela misericórdia dele. Ele me escolheu, ele te escolheu, porque é ele quem vai te capacitar para o trabalho. É ele quem vai te capacitar para o propósito. Então, não é que você tem algo de especial, não. É por falta deste algo especial que você foi escolhido. O Senhor te escolheu apesar de você ser quem você é, né? Isso nós precisamos ter na nossa mente. O intercessor, ele precisa entender que ele é invisível, que ele não tem face, né? O Senhor o escolheu pela misericórdia, né? Tudo é para o Senhor, os elogios, a gratidão, tudo. Somos apenas o canal, né? Não podemos deixar que esse sentimento, né, de que somos alguma coisa, que somos melhores e por isso o Senhor nos usa, não podemos deixar que isso venha entrar no coração do intercessor, né? Precisamos ser quebrantados, né? Esse quebrantamento é o que? É você reconhecer que você é dependente dele, sabe? Você se esvaziar e falar: Senhor, eu não posso, sabe? Mas por ti, porque tu me usa, porque tu estás comigo, porque tu me ensina, porque tu me mostra, eu vou, porque o teu nome me garante, né? Então é declarar para o Senhor que você está de pé, você está fazendo, mas não é por você, é por ele, porque de você não tem nada, né? E isso ele chama a atenção do Pai, né? Um coração quebrantado, cara, um coração que entende, sabe? Que depende do Espírito Santo, que depende de Deus, né? O intercessor que não sabe renunciar, ele não consegue avançar no seu chamado, sabe? O intercessor, ele tem uma vida de renúncia. Você precisa entender que a sua vida agora, que você entendeu que Deus te chamou para essa obra de interceder, né? Então você agora não tem mais vontade, sabe? A sua vontade, ela tem que ser morta, ela tem que ser mortificada todos os dias, porque vai chegar tempo em que você vai ter que renunciar uma festa de família, vai ter tempo que você vai ter que renunciar uma noite de sono, vai ter tempo que você vai ter que renunciar, sabe, o lado mãe, o lado esposa, para quê? Para poder entrar numa guerra a qual o Senhor tem te chamado para entrar, né? E você não pode dizer: Senhor, agora eu não posso guerrear, não, agora eu não posso orar porque eu tenho a festinha, agora eu não posso orar porque eu tenho uma reunião de família. Não, é aquele momento. E se talvez naquele momento você não entre para orar, não se levante para orar, o seu irmão, ele perde a guerra, entendeu? Então você, como intercessor, você precisa compreender que você não existe mais o seu querer, não existe mais a sua vontade, mas a ocasião que você vive. Qual é a ocasião que você está vivendo? Sabe, existe alguém precisando de um socorro e você foi chamado para ser esse alguém por Deus. Então você se levanta, larga o que você está fazendo e vai, porque das suas coisas o Senhor, ele está cuidando, sabe? Hoje você pode perder numa festinha de familiar, hoje você pode perder a oportunidade de estar sentado à mesa com alguém, mas amanhã Deus vai te proporcionar isso. Por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém, o altar não deve nada a ninguém. Então se você fizer, sabe, por ele, para ele, Deus vai te recompensar, porque Deus não vai querer, sabe, ficar devendo nada, nem para mim, nem para você. E nós precisamos entender, né, que a nossa vida é uma vida de renúncia constante, né? Nós precisamos reconhecer que tudo é para ele, tudo é para o Senhor. Tudo que você faz é para ele. Nós precisamos depender verdadeiramente dele, né? Nós precisamos aprender a confiar no Espírito Santo. Literalmente confiar no Espírito Santo, né? Nós precisamos ter uma parceria ativa, sabe? Desenvolver a nossa fé,
Nós precisamos desenvolver a fé com uma parceria ativa com o Espírito Santo, né? Deus não realiza os planos e as orações que nós colocamos em nossas mãos que são o desejo da nossa alma. Não, o Senhor ele vai realizar aquilo que nasceu no coração dele. Então nós precisamos entender o que está no coração de Deus. Antes de você entrar numa guerra, o que está no coração de Deus? Precisamos entender isso, porque Deus não está aqui para satisfazer o ego, o nosso ego, a vontade do nosso coração, a nossa vontade carnal. Não, mas Ele está aqui para nos auxiliar na busca, para trazer para a realidade aquilo que ainda não existe, né? Deus quer usar o intercessor para quê? Para trazer à existência aquilo que Ele gerou lá no céu. Então, nós precisamos entender que precisamos estar próximo a Ele, para entender o que vem do céu, o que já está lá, né? Porque tudo que o Senhor manda você fazer já está pronto. Já está pronto, já existe pronto no céu. O projeto já está pronto. Agora o que precisa é de alguém que entre na brecha para sentir as dores de parto, para trazer do céu para a terra. Essa é a minha obrigação e a sua obrigação como intercessor. Trazer do céu para a terra. Vestes espirituais do intercessor, né? Vestes do intercessor. Entendendo que o ministério de intercessão é um ministério de linhagem sacerdotal. Assim como o sacerdote precisava das vestes apropriadas para exercer sua função sacerdotal, nós hoje, como sacerdotes do Altíssimo, necessitamos das vestes certas. Vestes de santidade. Hebreus 12, 10, 12, 14. 1 Tessalonicenses 5, 23, Apocalipse 22, 20, vestes de compaixão. Vestes de compaixão. Ai, meu Deus. Errei aqui. 20 minutos. Perdão, meus irmãos. Foi a minha filha aqui que me chamou. Vestes de compaixão, vestes de benignidade, vestes de humildade, vestes de mansidão, vestes de longanimidade, vestes de amor, vestes lavadas com o sangue do Cordeiro. A vestes de santidade, ela tem sua grande importância, né? Para aquele que está intercedendo ali pela vida de alguém, né? Porque essa veste, né? Nós devemos nos revestir da pureza e da justiça, né? No sentido de nos purificarmos, né? Todas as vezes. Quer dizer, essa veste, ela é o quê? Nós precisamos dela antes de entrarmos, né? Na verdade, antes de entrarmos em oração, né? Eu acho que ela é a primeira veste que o intercessor precisa, né? É a veste de santificação. Por quê? Porque através dela você vai reconhecer que você precisa ser lavado, que você precisa ser purificado para entrar na presença, né? As vestes dos sacerdotes, né, como descritas em Êxodo 28, eram símbolos de santidade e pureza, né? Elas refletiam a glória de Deus, né? E dessa mesma forma nós precisamos ver, né, essas vestes de santidade, né? Colocamos as vestes espirituais de santidade para quê? Para nos purificarmos, para entrarmos na presença, né? Nós temos que entender que para se guerrear, né, através da oração, através do nosso clamor, nós precisamos estar limpos, né, de nós mesmos, né? E por isso essas vestes são importantes. As vestes da compaixão, né, é aquela que vai fazer com que você seja sensível, né, que te dê sensibilidade à dor alheia, né? Você precisa ter compaixão, né? Você precisa aprender a amar. O intercessor que ele não ama, né? O intercessor que não ama, ele não consegue interceder, ele não consegue entrar na brecha, né? Então, as vestes de compaixão, ela vem o quê? Para trazer sensibilidade, né? Para a dor do teu irmão.
As vestes de benignidade é o quê? Ela é composta, ela é caracterizada pela benignidade, né? Pela misericórdia, né? Pela humildade e a longanimidade, né? Está tudo lá em Colossenses, né? Então, essas vestes é o quê? É para te ensinar, né? A como servir, né? É como estar preparado diante daquele que precisa, né? De uma súplica, né? Você precisa ter essa compaixão, você precisa ter essa benignidade, né? E é dessa forma a gente precisa estar revestido com todas essas vestes, né? Agora, assim, essa veste aqui lavada pelo sangue, né? Ela refere-se à purificação do pecado, né? E, assim, ela vem falando aqui o quê? O sangue, ele nos purifica, né? Ele nos limpa, né? Então, quer dizer, todas essas vestes, elas vêm para quê? Para completar, né? A vida do intercessor, né? Para que o intercessor ele venha ter êxito naquilo que ele esteja fazendo, né? A purificação das vestes, né? Sujas, né? O sangue, ele limpa as nossas vestes, né? Simbolizando o pecado, né? Limpa a sujeira, né? Que simboliza o pecado das nossas vestes, né? Através do sangue de Jesus. Página 14. Perigo e tentações na vida do intercessor. Perigo de fofoca. Igrejas onde os pastores começam a ter problemas porque todos os assuntos da intercessão e os problemas para interceder começam a se espalhar pela igreja. Os intercessores começam a serem conhecidos como fofoqueiros e maledicentes. Perigo do exibicionismo. Vaidade. Somos especiais, somos melhores. Nós ouvimos a Deus, a igreja depende de nós. Tudo que você faz para se mostrar é rejeitado e esquecido por Deus. Jesus bateu muito nesta tecla. Se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. E às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Diz o Senhor Jesus em Mateus 6, 5, 15. O perigo do orgulho. Alguns autores dizem que os intercessores se constituem a elite da igreja. Aí está o grande problema. No reino de Deus, o primeiro será o último e o último o primeiro. Mateus 20, 26, 28. Perigo do medo. 1 João 4, 18. Perigo da culpa. 1 João 1, 7. Perigo da superioridade. Filipenses 2, 3. Né? Aí pulei aqui. Ó. Perigo da inferioridade. 2 Coríntios 11, 15. Perigo de um espírito não perdoador. Lucas 6, 37. Marcos 11, 23, 26. Perigo de vingança. Romanos 12, 19. Hebreus 10, 30. Assuntos tratados entre os intercessores são assuntos confidenciais e não podem sair da intercessão, né? O intercessor que ele é mal visto, ele perde a credibilidade. Ninguém confia no intercessor que é fofoqueiro, sabe? Que as pessoas contam seus problemas para eles e eles passam para os outros, sabe? Isso não pode acontecer no meio da intercessão, porque a intercessão perde toda a sua credibilidade, né? E aí quem sofre é o reino. Quem sofre é o reino, porque depois ninguém mais vai querer levar nada para a intercessão, sabe? E o intercessor, ele é mudo. Ele só fala com Deus, ele não tem que estar falando aquilo que ele ouve, né? A pessoa vem debilitada, vem com problemas, né? E confia no intercessor, e o intercessor vai e passa aquele assunto para outras pessoas, né? Isso é complicado, né? Não só para a vida do intercessor, mas para a vida de qualquer um, né? Fofoca é algo, muito feio, muito chato isso, né? Nós precisamos ser humildes, né? Precisamos reconhecer que somos dependentes, né? Que somos dependentes
de tudo somos dependentes de tudo que o Senhor tem, né? Precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor, que nós não temos nada, né? Que nós precisamos dele, né? Que tudo somos dele e tudo é por ele, né? É para ele e por ele que nós estamos nesse ofício de interceder. O intercessor, ele não aparece, né? Ele não tem face, ele é invisível, né? E se existe algum intercessor que sobressai, sabe? Esse intercessor ele precisa tomar cuidado, porque o intercessor não foi feito para aparecer, sabe? Em uma igreja, em um local onde existe um intercessor, ninguém sabe que é ele, sabe? Ninguém percebe, entendeu? Nós fomos chamados para ser vistos, nós fomos chamados para fazer a vontade do Pai, né? Através das nossas vidas, né? O orgulho é uma das armas mais letais que existem, principalmente na vida do intercessor. O intercessor que se orgulha, sabe? Que deixa o orgulho entrar dentro do seu coração, porque através dele algo foi concedido, porque através dele as portas se abriram, porque através dele o Senhor agiu em tal assunto, em tal ocasião, sabe? Esse intercessor, ele corre um sério risco de padecer, porque o orgulho, ele já é um sentimento ruim, sabe? E na vida do intercessor não pode acontecer isso, porque o intercessor tem que entender que não é ele que faz, sabe? Que não é ele que faz, é tudo o Senhor, né? O medo ele nos paralisa, o medo nos impede de avançar, né? Nós precisamos confiar no amor de Deus, precisamos confiar na palavra do Senhor, precisamos tirar todo o medo, né? Da nossa vida, né? A culpa ela impede o relacionamento, né? E nos mantém afastados da presença de Deus, né? Jesus nos purifica dos nossos pecados, então não precisa que a gente venha carregar culpa, sabe? Daquilo que o Senhor já perdoou, né? Aqui falando, né? Sobre o perigo da inferioridade, né? Paulo não se sentia inferior, sabe? Diante daqueles falsos profetas, os falsos pregadores, porque Paulo, ele passou por sofrimento, por fraqueza, né? Enquanto os falsos pregadores, né, se exibiam, né, no meio da população, no meio do povo, e ele não via aqueles falsos pregadores passar por nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de perseguição, mas em nenhum momento Paulo olhava para aqueles falsos pregadores e se achava inferior a eles, não, porque Paulo sabia quem ele era, reconhecia quem ele era no reino, porque sabia que quem fazia na vida dele era o Senhor, né? Então ele confiava em Deus, né? Na superioridade também, né? Temos que ter cuidado com isso, não podemos fazer nada para o reino dos céus para tirar vantagem para nós, né? Tudo que fazemos para o reino é para ser devolvido ao reino, né? É para Deus. Tudo que nós fazemos, né? Tudo que é feito através da nossa vida é para devolver a Deus, é para Deus, né? Vem de Deus e volta para Ele, né? Aquele que não perdoa, o intercessor que não perdoa, ele não pode ser um intercessor, né? O intercessor ele tem que estar disposto a perdoar, né? Disposto a perdoar, porque um coração que não perdoa, ele não consegue, sabe? Tá na presença do Senhor, né? Em Hebreus também nós aprendemos que Deus é o detentor e o que detém a vingança, né? Vingança também é um sentimento que o intercessor ele não pode ter, né? Porque Deus cuida, é Deus que faz, né? Nós não temos que estar com esse sentimento de se vingar, de trazer vingança, né? Seja qual for o problema, qual for a situação, qual for a pessoa, deixa na mão de Deus. Deus é quem faz, né? Nós entendemos que Deus, que a vingança pertence a Ele. Então, Ele vai saber o que fazer no momento. A comunhão do intercessor, né? Oração. Oração é um modo de viver. 1 Tessalonicenses 5,17.
Oração é comunhão com Deus. 1 Coríntios 6:17. Oração é comunicação com Deus, com um Deus pessoal e digno de confiança. 1 João 5:14, 15. Oração exige tempo com Deus. Mateus 26, 40, 41. Oração é comunhão com Deus, reside do cristão. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Oração exige disciplinas de pensamentos. 2 Coríntios 10, 5. Oração é um modo de viver, né? Essa atitude, ela se manifesta em todos os momentos da nossa vida, né? Quando a oração, ela é um modo de se viver que o intercessor tem, né? Ela se manifesta em todos os momentos, né? Ela cultiva o relacionamento com Deus, né? Fortalece a fé, ela fortalece contra as tentações, né? Que nós passamos no decorrer do dia a dia, né? Nas nossas ações diárias, né? Então, quando a gente tem a oração como modo de viver, né? Ela nos alerta, né? Ela nos protege, né? Das ações diárias de Satanás, né? Nos combates diários dos nossos inimigos. A oração e a comunhão com Deus, né? A oração e a comunhão com Deus sendo como um diálogo íntimo, né? Uma forma de estabelecer, né, um relacionamento mais profundo com Deus, né? Onde se pode adorar, onde se pode agradecer, confessar os pecados, interceder por si e para os outros, né? É um ato de conexão espiritual, né? A gente está ali se conectando ao Espírito de Deus, que fortalece a busca fortalece a fé e a busca da união com Deus Pai, né? E quando a gente tem, né, essa comunhão, né, essa oração como comunhão com o Pai, né, ela vai exercitando a nossa fé, ela vai aumentando, assim, né, a fé que você tem. Através da oração, a fé ela é fortalecida, né? A alma ela é nutrida, né? E você se conecta, né, ao Deus superior, né, a um Deus poderoso, né? Tudo isso através de quê? Através da sua oração. A oração, ela exige disciplina de pensamentos, né? Nós temos que ter mudança de pensamentos, né? Porque não tem como você ter uma vida de oração e a sua mentalidade ainda ser aquela mentalidade da carne, né? A mentalidade carnal, né? Porque você, para entrar na presença, né? Você tem que se desfazer de você, você tem que diminuir você para que o Senhor ele venha ser maior, né? Que ele venha te encher, né? Que o Senhor venha aparecer na sua vida, né? E nós precisamos ter essa mudança de mente, né? Essa metanoia, né? Transformar a sua mente carnal numa mente de Cristo, né? Na mente de Cristo. Porque na intercessão é necessário essa mudança de mente, sabe? Porque quando você muda sua mente para a mente de Cristo, você consegue entender o que Cristo pensa, né? Qual é o objetivo, né? Qual é o propósito? O porquê você está ali, né? E essa mente mudada, ela te faz ter uma intimidade maior com o Pai. 100% de oração igual a 100% de sucesso. Nenhuma oração igual nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração igual a muito poder, né? Aqui a gente consegue entender o quê? Que quanto maior a sua vida de oração, mais sucesso você vai adquirir, né? Na sua caminhada, né? Na vida de intercessor, né? Não só no intercessor, mas para qualquer filho de Deus, né? Quanto mais orar,
Quanto mais você ora, quanto mais você conhece, mais você conhece Deus, né? Porque conforme você fala com Ele, você se aproxima dele, né? E essa proximidade com o Senhor te faz conhecer mais, né? E aí você entende, né, o que é necessário fazer, né? E isso tudo é através de quê? Da oração, da conversa, né? De ter um tempo de qualidade na oração, né? Então, se você tem uma vida regrada, né, de oração, você vai ser, sabe, bem sucedido, né? Se você não tem nenhuma oração, você não tem nenhum poder, né? Se você tem pouca oração, você tem pouco poder. Se você tem muita oração, você tem muito poder. E o que acontece, né? É conforme você busca, né? Tudo é conforme a sua busca, né? Não tem como você orar pouco e o Senhor derramar muito sobre a sua vida. Não, sabe? A gente vai colher de acordo com aquilo que a gente planta, daquilo que a gente semeia, né? Então, se você tem uma vida regada de oração, né, Deus vai estabelecer na sua vida grande poder, grande autoridade, grande sucesso. Então nós precisamos entender que quanto mais busca, quanto mais oração, quanto mais ensinamento, quanto mais da presença de Deus você estiver mais próximo, sabe, mais vitorioso você vai ser, mais êxito você vai ter na sua vida como intercessor, né? Que Deus nos ajude a seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, que em todo o tempo se retirava para orar e falar com o Pai, tanto pelas decisões que precisava tomar, quanto pelas vidas que ele intercedia, né? Isso aqui está em Mateus 14, 23, em Lucas 9, 29, 11, 1 e 22, 44, né? Aqui nós vimos que Jesus, ele se retirava, né? Ele se retirava para orar e falar com o Pai, né? Tanto por ele, né? Para saber, né? Por ele e também por aqueles que ele ia interceder, né? Eu estava conversando com alguém, eu não me lembro, perdão. Não me lembro quem era, mas aí alguém falou assim, que Jesus, ele tinha a oração, o jejum, a busca, todos os dias, né? E era uma multidão que cercava Jesus, né? Para receber curas, milagres, prodígios, né? E Jesus, ele não orava, não jejuava na hora que encontrava essas pessoas, né? Ele fazia isso antes, né? Porque quando a pessoa chegava até ele, né? O necessitado chegava até ele já estava preparado, né? Então, quer dizer, ele tinha essa vida ele não esperava chegar um momento ruim para orar ao Pai, para buscar ao Pai, né? Ele já regava a sua vida de oração, né? Se preparando porque estava por vir, entende? Jesus, ele fazia isso, ele se retirava para falar com o Pai, né? Que Jesus Cristo, em tudo, seja o nosso exemplo, porque ele orava. Os discípulos pediram, Jesus nos ensine a orar, né? Aqui vem aquela passagem onde Jesus, ele ensina, né? Ele dá a oração modelo, né? Para as nossas vidas, né? Ele nos instrui em como orar, né? Como devemos orar, né? E aqui vem o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Em Mateus 6, 9 e 13. Né? Aqui, né, a oração do Pai Nosso é o quê? É uma oração modelo. Né? Por quê? Porque aqui
você vai saber como iniciar uma oração. Como se inicia uma oração? Primeiro, você vai enaltecer, né, o Pai. Você vai declarar quem Ele é para você, sabe? Você vai dizer que você o ama, né? Então, toda oração, ela começa assim. Você adorando ao Senhor. Você falando das qualidades do Pai, né? E aí você vai entrando ali, declarando o seu amor, declarando a sua dependência nele, declarando que ele é o teu Pai, né? E que ele é grande, né? E aí começa a sua oração, né? Aí depois você vem dizendo que é no nome dele, que tudo é no nome dele, né? Que venha o reino dele, né? Quer dizer, que se estabeleça aqui na terra a vontade dele, não a sua vontade, né? E assim, essa oração do Pai Nosso, ela vem nos ensinando, né? De pouquinho em pouquinho como orar, né? Que nós não devemos pedir aquilo que está no nosso coração. A gente pode até falar daquilo que está no nosso coração, mas a gente espera que Deus faça o que tá o que é a vontade dele, né? Porque a vontade dele é perfeita, boa, né? E agradável a nós. Então, talvez o que a gente quer não é bom para nós, né? Então, nós precisamos compreender, né? E seguir essa oração, né? Na maneira em que Deus nos ensinou. Amém, meus irmãos? E nós vamos terminar nossa aula aqui, né? Vamos orar, porque Deus, ele quer trabalhar nas nossas vidas, né? Mas nós precisamos que ele traga uma mudança de mente para mim e para você, sabe? Nessa aula de hoje. Para que nós venhamos pensar como Cristo. Para que nós venhamos agir como Jesus, né? Como filhos do céu, né? Então, coloca a mão aí sobre a sua cabeça e peça ao Senhor para que ele possa mudar a sua mente, né? Mudança de mente para a sua vida hoje, né? Que o Senhor ele possa transformar, né? Todos os pensamentos nos pensamentos do céu, né? Que toda mentalidade carnal venha a ser trocada pela mentalidade de Cristo, né? Eu profetizo sobre a vida de vocês nesta noite, que novamente uma mente renovada em Cristo Jesus, que através do óleo que desce sobre a sua cabeça neste dia, a sua mente ela venha a ser renovada, e ela venha a ser renovada para a honra e glória do Senhor Jesus, que Jesus possa trabalhar através de você, né, através da sua vida, né, renovando a sua mente todos os dias para o propósito dele, para que você possa cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, né? Eu oro, agradeço ao Senhor porque ele se fez presente nesta aula hoje, né? E nós temos muito que agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo que tu tem feito, por tudo que tu fará e por tudo, Senhor Jesus, que tu está fazendo, Senhor Jesus, em nossas vidas, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus.